do Encontro de Comunicadores. Bom dia a todos e a todas. Então, depois do show de ontem à noite, que nos deixou com certeza animados, nos colocou num clima um pouco diferente, esse momento forte de oração, nós vamos reiniciar os nossos trabalhos do dia de hoje. O esquema do dia é o mesmo de ontem. Na parte da manhã nós vamos ter um painel e na parte da tarde o seminário. A localização depois será de novo explicada, mas são os mesmos locais de ontem também. Então está tudo pronto, posso chamar? Nós vamos compor a mesa para esta manhã. Vou chamar a irmã Joana Pontel, que está ali preparando o seu esquema de trabalho. Irmã Joana. A irmã Joana não precisa mais de apresentações, acredito eu, mas é irmã da Congregação das Irmãs Paulinas, doutora em comunicação e tem feito imensos trabalhos nesses últimos anos na Igreja do Brasil, dando uma contribuição muito boa, muito produtiva. Também o padre Lopes Melo, que é assessor de comunicação da CNBB, e vai trazer hoje, vai fazer uma colocação hoje importante, que é sobre a RIIBRA, a Rede de Comunicação de Informática da Igreja do Brasil. Então acho que também vai trazer assim, respostas para algumas inquietações nossas e alguns desejos de ver algumas iniciativas serem partilhadas conosco nesse mundo da comunicação, agora indo um pouco para a linha da informática. E tem também chamar também o Fábio para compor a mesa, que vai apresentar aquela colocação dos dados do guia católico que foi anunciado ontem e que é também uma novidade para nós. Então, só 2 minutinhos, que estão acabando de organizar aqui os PowerPoints, e vamos dar início com a primeira palestra, que é a irmã Joana. Aqui algumas coisas, mas é natural também. Quero chamar também para a mesa Geraldo, por favor. Bem, é sempre prazeroso estar com pessoas que se interessam pelo mundo da comunicação e de modo especial a Pascom. Agradeço o convite e o tema que me foi pedido para desenvolver é espaço virtual, nova cultura, novas relações. Eu inicio assim com uma questão
de considerações gerais, até nós chegarmos um pouco ao ponto mais focal da nossa exposição aqui. Há poucas décadas, a palavra virtual causava espanto, muitas vezes confusão, e o seu conceito não era claro. Só sabíamos que não era o real, que não era o físico, que não era aquilo que nós palpávamos. A palavra virtual vem do latim medieval, virtuale ou virtualis, que significa virtude, força, potência. Assim, essa palavra depois foi assumindo na língua portuguesa diversos conceitos, também assim como na acepção anglo-saxônica. Entretanto, nós nos servimos de Pierre Lévy, esse grande papa, digamos assim, da silvicultura, que vem dizer, ele desmistifica uma falsa oposição entre o real e o virtual. Para ele, o virtual deve ser considerado como algo que existe em potência. Não existe, mas tem a potencialidade de vir a ser. Então, nessa questão do espaço virtual, talvez nós não nos damos conta que estamos já tão envolvidos que nem pensamos, nem questionamos o fato de que nós já nos movemos num espaço virtual. Isso já se incorporou em nós. Entretanto, se não houver uma compreensão que leve à prática do que significa a cultura que estamos vivendo hoje, em bem curto prazo, não se conseguirá mais desenvolver um diálogo entre fé e cultura. Porque aqui agora não vamos desenvolver, mas as variáveis são as linguagens, os métodos, etc. De maneira que é indispensável para o diálogo entre fé e cultura levar em consideração o espaço virtual. Estou falando de uma compreensão mais profunda e assumida da cultura em que nos movemos na sociedade contemporânea. É a cultura digital. Para tal compreensão, é preciso entender a passagem de modelos de comunicação, que sem dúvida existem, mas no processo comunicativo nos fazem entrar em um novo modelo de comunicação, especialmente relacional, que é aquilo que já chamamos de cultura digital. Então, é preciso entender que na cultura digital há um novo tipo de relacionamento, novos métodos de ensino, métodos pastorais, e que o Papa Bento XVI chama a atenção para descobrir a maneira cristã de estar nas redes sociais. Vejam então que não se trata de aceitar ou rejeitar, pois nós estamos na cultura digital, nos movemos já nela. Isso mexe com paradigmas, com hábitos de relacionamento, com maneiras de comprar e vender, com a maneira de aprender e ensinar. E um grande pesquisador da Universidade da Bahia, André Lemos, ele diz que hoje o ciberespaço é o espaço das redes telemáticas, que hoje alcançam o planeta criando uma estrutura de comunicação inédita, descentralizada, aberta e participativa, configurando-se como uma das maiores revoluções comunicacional e tecnológicas da história da humanidade.
entretanto, que eu vou focalizar aqui, entre as muitas considerações que poderiam ser objeto de análise da cultura digital, a abordagem dessa minha exposição atém-se à questão das relações. Essas relações influem no processo hoje em alguns pontos que influem, melhor dizendo, nas relações hoje. Por exemplo, a desterritorialização, que quer dizer sem território. Não tem fronteiras. No espaço virtual, a mobilidade se move para outra esfera. Um dia eu vi um outdoor que dizia assim: leve o seu escritório no seu bolso. Quer dizer, todo o escritório agora pode ser levado no seu bolso pelo celular, iPhones, etc., smartphones, iPod, por aí afora. Depois, no espaço virtual, vive-se a portabilidade. Esses instrumentos cada vez menores e mais potentes, a microeletrônica, podem ser carregados com a pessoa. Não é preciso mais o deslocamento físico. Então, depois dessas breves considerações, as relações no espaço virtual sempre foram um elemento essencial no ser humano, as relações em si. E, portanto, a comunicação, na sua definição básica, envolve as relações. O que muda, então? Costumamos dizer que a comunicação é um processo relacional. Na revolução silenciosa, mas sempre revolução da comunicação, nestas últimas décadas, nós estamos assistindo o surgimento de uma nova antropologia, talvez uma antropologia moderna, provocada pelas novas tecnologias da comunicação. As relações existem, mas já não são mais as mesmas. Como essência do ser humano, elas sempre existirão, mas percebemos uma mudança considerável na sua forma, isto é, nas maneiras de desenvolvê-las. Já afirmava, por exemplo, Jesus Martim Barbeiro, um grande pesquisador da América Latina, que o fato inusitado não é tanto as novas tecnologias em si, mas um novo modo de relacionar os processos simbólicos e as formas de produção e distribuição dos bens e serviços. Essa questão sempre relacional. Mas longe de pensar ou admitir um determinismo tecnológico, porque o ser humano deve ser sempre educado para a consciência e a potencialidade das suas escolhas, o fato é que constatamos maneiras diferentes de nos relacionarmos. Em família, no comércio, nas compras, no emprego, nas maneiras de gerenciar, etc. Tudo isso nós já estamos vivendo. O que chama a atenção é que muitas vezes nós não refletimos sobre isso. Então, é só, por exemplo, pensar, se você é adulto, portanto migrante digital, perceba a sua própria trajetória. Isto é, como fazia antes e como faz agora, as mesmas coisas, mas com modalidades diferentes. Se você é jovem, portanto nativo digital, nem pode imaginar que seja diferente do que está fazendo nesse momento. Isto é, do modo que você se comporta, etc. Já é assim. Ninguém dos jovens vai se perguntar o que é cultura digital. Já está nascendo dentro dela e, portanto, se move, né? Somos nós, talvez a minha idade em diante, né, que começa a se perguntar o que é a cultura digital.
mas também para conversarmos com os jovens, nós precisamos saber. Então, estamos vivendo na cultura digital, e sem entrar no mérito assim, de explanações mais complicadas das novas tecnologias, nós nos atemos ao fator relacional, entendendo por cultura a nossa cotidianidade, as nossas crenças, comportamentos, estilo de vida, tecida pela cultura mediática. Nesse cenário, então, da sociedade atual, as novas tecnologias de comunicação estão propiciando o surgimento de novas sociabilidades, novos vínculos de proximidade. Por exemplo, as comunidades virtuais. Há uma nova forma de estar junto. O ser humano tem necessidade de estar junto, mas há uma nova forma de nos relacionarmos através do que as tecnologias de comunicação nos propiciam, seja pelo e-mail, por muitas outras formas de comunicação que a internet propicia. Talvez o que mais nos deveria levar a refletir é que surgem novos pertencimentos. Ou seja, já não mais tanto enraizados num território identificado a partir da terra, do sangue, mas com novas formas de estar junto. São as novas comunidades virtuais. Bem, então, dentro da consideração dessas novas relacionalidades, nós contemplamos as redes sociais como uma nova esfera de conversação, de relacionalidade. Com o advento da internet, começa-se a viver em outro patamar da história. Entra-se, na verdade, no que chamamos de cultura digital, a nossa cotidianidade digital, ou cibercultura. São nomes que marcam a cultura contemporânea. Trata-se da cultura do telefone celular, dos computadores, das redes, dos micro-objetos digitais que funcionam a partir do processo eletrônico digital. Esses dias eu vi uma publicidade ou uma reportagem, não me lembro mais, porque não estava prestando muito atenção, mas depois, quando eu vi o que era, que também agora, da onde você está, o robô vai fazer todas as coisas na cozinha para você. Quando você chega, já está pronto. Que bom para as mulheres, né? Mas a gente fica observando assim os comandos, talvez nem precise, é só programar e eles já vão fazer. Que tal para Pascoal, hein? Interessante a gente observar essas coisas, mas elas não estão longe de acontecer, não. Então, o que alterou substancialmente é a nossa relação com os objetos técnicos na atualidade. A relação com o objeto técnico passa a ser uma relação diferente do que nós tínhamos no passado. E é fácil observar. Vai pela rua, você observa, no início eu pensava assim, esse aqui tá meio assim, ó. Depois que eu percebi então que tinha uma coisinha que estava falando do celular. Só que não tinha o celular, tinha o fiozinho, sei lá, por dentro, no bolso e tal. E a gente começa a observar coisas assim diferentes. Eu sei, a tecnologia cada dia traz uma novidade. Então, nós conseguimos transitar informações bem simbólicos, quer dizer, não materiais, de uma maneira inédita na história da humanidade. Isso nos leva a perceber que nós estamos entrando numa nova esfera de conversação. O que é mais antigo do que a conversa? O papo. O papo. Bater papo. E, no entanto, é uma nova esfera desse papo, da conversação, com as redes sociais digitais. Está se forjando, agora importante,
um novo sujeito na sociedade onde permanecem as necessidades fundamentais do ser humano, mas modificam-se rapidamente e profundamente a sua forma de se relacionar. E isso, às vezes, cria, inclusive, problemas entre gerações, entre pais e filhos. Não é? Então, por isso que o Papa Bento XVI, no seu tema Novas Tecnologias, Novas Relações, ele se mostra bastante atualizado em perceber que são novas relações que estão surgindo. Não é? E acontece que nesse diálogo entre fé e cultura na sociedade atual, em que vivemos esse fenômeno da cultura digital, esse novo sujeito, em suas relações, existem também exigências comunicativas, uma cultura que requer uma nova lógica, nova maneira de pensar, ou seja, uma nova maneira de aprender, de ensinar, como a realidade contextual vem nos empurrando, compelindo para isso. E que o Papa Bento XVI, em uma das suas mensagens para o Dia Mundial, nos diz: as novas tecnologias estão mudando não só o modo de comunicar, mas a própria comunicação em si mesma, podendo-se afirmar que estamos perante uma ampla transformação cultural. Com este modo de difundir informações e conhecimentos, está nascendo uma nova maneira de aprender, de pensar, com oportunidades inéditas, de estabelecer relações e de construir comunhão. Esse dizer de Bento XVI demonstra uma atualidade incrível sobre o que está acontecendo na sociedade. E ao falar justamente dessa parte de que está se modificando a própria natureza da comunicação, é justamente quando atinge os métodos. Né? Aqui vocês estão vendo todos esses nozinhos que existem aqui. Pois é, a comunicação deixa de ser unilinear para se tornar uma comunicação participativa cada vez mais. O eixo fundamental, portanto, reside no fato de compreender o que significa encontrar-se diante de uma verdadeira revolução tecnológica. E o que significa, por exemplo, para a evangelização. É muito importante a gente encontrar essa forma e pensar e refletir sobre isso, não simplesmente como uma novidade, mas algo que nos leva à revisão de muitos métodos, como eu falarei um pouquinho mais adiante. Então, nasce, simplesmente vou acenar, uma teoria interacional. Essa interação, vocês podem dizer, mas existia antes, existia de forma linear, unilinear. Esses nozinhos aqui vão nos indicar uma mudança incrível na maneira de nós nos relacionarmos. Então, usando as mídias comunicacionais, hoje com o avanço das novas tecnologias, novas formas de agir e interagir são criadas. Novas formas, estamos sempre falando, a essência é a necessidade de nos comunicarmos, é o estar junto, o procurar estar junto, mas as formas desse estar junto, que naturalmente não vai dispensar o físico, mas nascem outras formas também de estarmos juntos, como já acenamos, novas sociabilidades, e dessas novas sociabilidades surgem os novos pertencimentos, como nós acenamos. Vejam bem, isso é uma revolução grandíssima. Eu não passo mais, quer dizer, eu não sou mais pertencente só ao meu território, só à minha família, né, de sangue. Eu começo a fazer parte também de outras comunidades virtuais. Isso é uma reviravolta e exige também uma reflexão profunda no sentido de evangelização.
E essa cultura, então, nesse sentido, a sociedade percebe e se percebe a partir do fenômeno da mídia. É possível, então, falar da mídia como um lugar da compreensão da sociedade. Isso é tão imperioso que a posição, então, revolucionária do palco à plateia perde o seu sentido e é superado. Porque agora todos estão no palco. Como vocês percebem por esse esqueminha aqui que a gente fez, desculpe, esse esqueminha aqui que a gente... Opa, Joana, hoje tá bom, né? Já caí, já pulei os esquemas, mas é na fragilidade que basta a graça de Deus, né? Bom, então, acontece que outra palavra-chave é a questão da participação. A comunicação nas redes, ela é uma cultura participativa. Quando eu falava de unilinear, é uma pessoa, ou então, por exemplo, especialmente a comunidade de massa, né? A comunicação de massa. O que é? Você vai à banca, compra o jornal, você não participou, nasce o consumerismo, né? Toda a comunicação de massa. Uma comunicação unilinear. A grande revolução modificou isso. Então isso vai tocar os nossos métodos pastorais também. Essa cultura participativa que contrasta com as noções mais antigas sobre a passividade dos espectadores nos meios de comunicação. Então, temos uma necessidade muito grande de compreender que, em vez de falar sobre produtos e consumidores de mídia como ocupantes de papéis separados, nós podemos agora considerá-los como participantes, interagindo de acordo com um novo conjunto de regras, que nenhum de nós realmente entende por completo. Estamos sempre descobrindo. Por isso, sempre necessidade de aprender. Uma vez uma pessoa me disse assim: Joana, mas você vai na palestra do fulano de tal, você acabou de vir do seu doutorado e é sobre esse assunto? E eu disse assim: mas a gente sempre tem um 10% para aprender. E às vezes são os métodos, a maneira com que a pessoa enfoca, etc. e tal. Só que nós, quando fomos a essa palestra, essa pessoa que me fez a pergunta sentou na minha frente e conversou, encontrou uma amiga, né? Conversou o tempo inteiro com a amiga. Aí quando nós saímos, ela disse assim: encontrou o seu 10%? Eu falei: encontrei. E qual é? Eu falei: você tem que escutar de novo toda a palestra para perceber quais são os seus 10% novos. Isso é muito importante. A gente tem que ser sempre aprendiz na vida, né? Mas eu gostaria então de dizer que essa necessidade de interagir e com a facilidade que os dispositivos tecnológicos nos ajudam, e que depois vocês vão poder também aprender mais um pouco, né, sobre o que os nossos colegas vão falar aqui, é de grande importância para nós desenvolvermos a evangelização e, sobretudo, no nosso caso, a pastoral da comunicação. Então, eu queria destacar somente alguns pontos para ir já concluindo e deixar a palavra para os outros. Em primeiro lugar, a internet faz parte da vida cotidiana, mas nós já damos por descontado. Mas ela está causando uma revolução muito grande. Hoje ela é um lugar de nova esfera conversacional. Então, não é assim simplesmente que eu vou, clico e, como fazíamos antigamente, ou ainda fazemos, né, porque é uma coisa importante, vamos lá, o arquivo que nos interessa, a gente baixa, a gente manda um e-mail, etc. Pois é, isso já está sendo considerado internet tradicional.
Quer dizer, não é que não é importante, mas já se deu mais um passo, já entramos na Web 2, aonde acontece uma coisa muito séria, né? Que é importante saber. Em primeiro lugar, os maiores protagonistas dessa mudança são os jovens. Só que eu li uma estatística outro dia que diz que as pessoas de 50 anos estão se mexendo bastante, estão entrando e estão de parabéns. Nós estamos de parabéns, os migrantes digitais, né? Mas nós não podemos esquecer que as gerações que vêm vindo, elas vêm vindo já exigindo esse novo método de ensinar, de aprender, de pensar, de refletir. Então, por isso, olha, o diálogo entre fé e cultura, veja, entra a catequese, entra todas as pastorais entram aqui. Depois, a internet, ela não é simplesmente um instrumento, mas ela é um ambiente, um espaço que vai se integrando cada vez mais na vida cotidiana, né? E isso significa um novo contexto existencial. Nossa existência também, não na nossa essência, mas na nossa maneira de ser, vai se modificando. Por isso que nós dizemos novo sujeito. Nesse ambiente, nós nos movemos, nós existimos. Então não se trata assim, ó, de aceitar ou rejeitar. Então, nós estamos nele. É um lugar de evangelização, um ambiente no qual se é a si mesmo até o fim, um lugar onde a fé vira vida. Daí que o verdadeiro desafio da igreja é viver a rede como um espaço de experiência, de testemunho. Portanto, não se trata de usar bem a rede como um espaço, mas de viver bem os tempos da rede. Essas são considerações, essas últimas do padre Antônio Spadaro, quando esteve aqui no Seminário Nacional de Jovens Comunicadores em maio passado. Então, isto requer a formação humana cristã da pessoa. Como eu vou estar nas redes? Isso que o Papa diz assim, descobrir a maneira cristã de estar na rede, que começa com o testemunho, não é? Então, é preciso levar também em consideração de que os maiores, acho que eu pulei a página aqui, não? Aqui a cultura participativa impõe uma revisão nos métodos sociais. E, sobretudo, está impondo nos métodos sociais no sentido de, por exemplo, o ensino. Olha, os professores estão em crise. Por quê? Os métodos que vêm do MEC, todas essas recomendações, etc., está dentro de uma comunicação linear. Começa o ano, começa o livro. Acaba o ano, né? Acaba o livro, acaba o ano. Não é mais assim. Então, o que acontece? Segue-se métodos antigos com gerações novas, com pessoas que estão dentro de algo que está surgindo no novo. Então, considerando essas transformações no processo de comunicação, a maneira de comunicar passa por profundas transformações de linguagem, mas também de métodos. A cultura participativa, sobretudo com as redes sociais, impõe uma revisão dos métodos pastorais e põe uma revisão para a própria maneira da igreja desenvolver a evangelização. E nós, da Pascom, estamos dentro disso. Não é um elemento a mais, não é adquirir simplesmente um novo equipamento. É o que se passa, nós temos que estar sempre assim, convidados a observar qual é a mudança do ser humano nessas formas de transformação. Porque nós não vamos vender mercadoria. Todos os jornais, todas as revistas semanais, etc., trazem encartes
mostrando sempre coisas novas, coisas novas, coisas novas. Isso, se você quiser comprar, compre, etc e tal. Você tem dinheiro, né? Mas o que acontece? Para nós tem que interessar o ser humano. Jesus Cristo veio para salvar o ser humano. Então, essa reflexão sobre como o ser humano está se movimentando dentro disso. Eu recentemente fiz uma conferência para os superiores gerais, homens só. 3 dias lá em Roma, quer dizer, eu falei só no último dia, mas só eu de mulher lá no meio, 150 homens, né? E o que acontece? Eu terminei dizendo que se nós não entrarmos dentro desse tipo de diálogo que a sociedade requer agora, dessa teoria interacional, nós vamos ficar sozinhos, isolados, desenvolvendo métodos antigos que as gerações, por enquanto, nós estamos em transição, mas em transição porque ainda temos pessoas de gerações, né, os migrantes digitais. No futuro, não haverá isso. Então, até que os pais mandam, as crianças vão à catequese. Depois acabou. Então, eu costumo também dizer assim para eles que não é um apêndicezinho. E eu fiz uma provocação lá, por causa que era sobre a questão da América Latina. E comecei a palestra dizendo: alargar o nosso olhar. Porque o documento de Aparecida, com toda a razão, fala dos rostos, os rostos dos indígenas, o rosto das mulheres, o rosto dos pobres, uma descrição muito completa e muito importante. Mas eu queria dizer, alarga o seu olhar, porque está nascendo um novo sujeito que nas redes sociais em geral, não de quem vem à igreja, a gente dá aula em faculdades e percebe isso, de gente que não tem sentido, mas está usando continuamente as redes sociais, o espaço virtual. Então, concomitantemente, talvez aqui também, alguém já está passando a síntese da palestra, como em vários lugares eu vi. A gente estava falando para os nossos colegas do CEPAC, o que a senhora estava falando, e eles estavam perguntando o que era. Então eu estava fazendo a síntese, concomitantemente no iPad, né? E a gente às vezes fica assim, porque a pessoa não está tanto prestando atenção. É uma outra lógica, é uma outra maneira de ver. Veja, tudo isso precisa ser objeto de observação para nós, não só de observação, mas de revisão dos nossos métodos pastorais. Assim como vem exigindo nos sistemas de ensino e na reorganização da sociedade em geral. Por isso que nós vamos ter também depois uma apresentação maravilhosa aqui de já novos métodos também de a gente se relacionar com os nossos colegas. Muito obrigada.